Nessa aula nós vamos conversar sobre entrada e saída padrão na linguagem Python, e você vai aprender a utilizar as funções print e input para se comunicar com o usuário, tanto exibindo quanto recebendo dados nos seus programas. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. A aula de hoje é bem tranquilinha, mas ela vai dar pra gente muito poder, porque a gente vai ser capaz agora de executar um programa com diversos valores diferentes sem que a gente tenha que alterar o código-fonte do programa. A gente vai conseguir se comunicar com o usuário para receber esses dados. Eu já criei aqui um novo arquivo que eu chamei de io.py, vem de I/O, Input, Output, entrada e saída em inglês. Então quando você vê um site aí tipo github.io, saiba que é intencional, uma espécie de trocadilho aí na computação. E aí nesse arquivo a gente vai começar vendo uma função nova que se chama input. Então a gente ainda não tem conhecimento para saber exatamente o que é uma função, mas a gente já vem utilizando algumas delas desde o nosso Hello World, o Olá Mundo, que a gente utilizou a função print. Então, por enquanto, você pode simplesmente aceitar que é uma espécie de instrução, um comando que realiza alguma coisa, mas depois a gente vai ver com calma o que são funções, e inclusive a gente vai conseguir construir as nossas próprias funções, tá? Então você pode escrever assim, input, e abrir e fechar parênteses no final, não pode esquecer isso aqui, tá? Muito importante, abrir e fechar parênteses no final. E vamos colocar só essa instrução aqui e executar para ver o que acontece. Então, parece que não aconteceu nada, certo? Mas o nosso programa ainda não terminou de executar, tá? O terminal não está livre aqui para que a gente possa fazer outras coisas. O que aconteceu, Quando a gente executa essa linha, o programa vai parar e vai aguardar que seja digitado alguma coisa ali no terminal, que é a entrada padrão. Então, a gente pode digitar aqui, por exemplo, bola, e quando eu pressionar Enter, aí sim o terminal foi liberado para a gente, tá vendo? Então parece que não aconteceu nada, mas é porque a gente não tinha mais nenhuma instrução ali, Como é que a gente utiliza isso na prática? Então, a gente poderia, por exemplo, pedir que o usuário digite alguma coisa. E essa solicitação pode ser feita por meio de uma string que a gente coloca aqui dentro desses parênteses, tá? Então, por exemplo, digite uma palavra. 2 pontos, um espacinho. Então, nesse momento, quando a gente executar, as coisas não vão ser tão estranhas, tão esquisitas como da primeira vez, porque vai ter uma instrução que vai ser exibida ali no terminal, a saída padrão, e então o usuário vai saber o que ele deve fazer, digitar uma palavra, tá? E aí, o que a gente vai fazer com essa palavra que vai ser digitada? A gente gostaria de poder utilizá-la dentro do nosso programa, tá? Para isso, a gente pode criar uma variável e atribuir aquilo que vai ser retornado por essa função input, o que vai ser recebido lá, no terminalzinho, a essa variável aqui, palavra, tá? Então agora a gente tem um nome para um dado que vai chegar aqui pelo terminal, quando o usuário digitar, e a gente pode fazer alguma coisa com ele, por exemplo, simplesmente exibi-lo, Então, veja, a gente está aqui usando já duas funções, A input para receber um dado e a print para exibir este dado também no terminal, beleza? Vamos executar aqui para você ver de uma forma mais clara. Então, novamente, primeira linha está sendo executada, como tem essa função input, o programa está parado nesse momento, e aí apareceu simplesmente digite uma palavra, que foi o que a gente colocou aqui dentro. E aí a gente pode digitar aqui, agora dessa vez, a bola novamente, e quando eu pressionar Enter, bola aparece aqui embaixo de novo, tá? E aí por que aparece aqui embaixo? Porque ela entrou aqui no programa, foi atribuída essa variável palavra, e aí na segunda linha a gente fez a exibição da variável palavra, que tem como valor bola. Pum! Abriu um mundo de possibilidades aí, Vamos voltar para um dos primeiros programas que a gente fez e ver como é que a gente consegue melhorar ele com esse novo superpoder, Então eu vou copiar esse código aqui para o I/O, e aí recapitulando esse programa, ele analisa, se uma nota é maior ou igual a uma média, pensando ali no contexto escolar, para responder se o aluno foi aprovado ou reprovado, certo? E a gente precisava sempre alterar o código-fonte do programa, alterar esses valores aqui diretamente no lugar que a gente está escrevendo, para poder testar valores diferentes. Isso que agora a gente vai poder solicitar para o usuário, me diz aí qual que é a nota, me diz qual que é a média. E a gente vai poder testar valores diferentes, deixando o código do programa intacto, Que é isso que a gente quer realmente que aconteça na vida real. Então, a gente pode substituir esse nota aqui por input, digite a nota, ou algo similar. E a gente pode fazer uma coisa parecida aqui também para digite a média. E aí, vamos executar isso aqui e ver o que acontece.
Então, digite a nota, vamos colocar aqui 7, e a média é 5. E aí apareceu aqui aprovado, tá? Mas será que esse negócio está certo, cara? O que você acha? Tem alguma coisa estranha que você consegue farejar? Coloca aí nos comentários pra gente discutir depois. Vamos tentar mais um exemplo aqui. Né? Vou rodar de novo e eu vou dizer que a nota é 10 e que a média continua sendo 5. E olha só que curioso. Com nota 7 e média 5, o aluno estava aprovado. Com nota 10, numa escola de média 5, o aluno ficou reprovado. Faz sentido isso? O que você acha que está acontecendo aqui, né? Por que a gente está tendo esse comportamento esquisito? A resposta para esse mistério está no tipo de dado dos valores. Todo valor que entra no nosso programa por meio ali do terminal, né, por meio da função input, ele entra como uma string. Então, quando a gente está executando essa linha aqui, ó, digite a nota, e aí a gente atribui o valor, né, digitado aqui a nota, na verdade a gente tem uma string que o conteúdo dela é aquele caractere lá, seja 7, seja 10, o que é que a gente tenha digitado, certo? A mesma coisa acontece aqui na média. Então, quando a gente está fazendo essa comparação aqui entre nota e média, a gente está fazendo uma comparação entre duas strings, tá? Os caracteres ali de 0 até 9, eles têm, de fato, uma sequência, né, uma ordem em termos de string, que é compatível com a ordem numérica, tá? Mas quando a gente quer comparar a string que tem o 10 com a string que tem o 5, aí as coisas começam a ficar esquisitas, porque a comparação entre strings, ela segue uma coisa que a gente chama de ordem lexicográfica. Basicamente é uma ordem tipo um dicionário, né? E aí ela vai olhar para o 10, não como 10, mas como se fosse uma palavra, né? Um texto que tem o primeiro caractere 1 e o segundo caractere 0, né? E aí esse caractere 1, ele é menor do que o caractere 5, tá? Como se estivesse procurando no dicionário mesmo as coisas, você vai olhando letra a letra ali. Então, por conta disso, a gente tem esse comportamento esquisito, tá? E como é que a gente conserta isso? A gente precisa fazer uma conversão do tipo de dado. Então, a gente vai precisar converter essa string para um número, seja ele um inteiro ou um float, né? Um ponto flutuante. Como as notas elas podem ser quebradas, eu sugiro que a gente utilize float, né? Já que a pessoa pode tirar, sei lá, 5,5, 7,2, esse tipo de coisa. Então, para fazer uma conversão, a gente pode utilizar uma função que tem o próprio nome do tipo lá, né? Então, no caso do int, é assim, no caso do float, dessa maneira aqui, tá? Você poderia converter também para booleano, mas não é o nosso caso aqui, tá? Beleza, então a gente vai escolher ficar com essa aqui do float, e aí você pode fazer isso de duas formas, né? Uma é você atribuir na linha seguinte, né? E isso aqui é uma coisa que parece bem esquisita em matemática, né? Quando você tem duas variáveis iguais dos dois lados ali da equação, mas não é isso que a gente está fazendo aqui, né? Porque essa igual não é um operador de igualdade, ele é um operador de atribuição. A gente vai atribuir uma coisa. Então, como é que isso aqui é executado? Primeiro a gente olha para o que está aqui no lado direito. No lado direito a gente está pedindo para converter para um float, um ponto flutuante, o que tiver dentro do parênteses. Dentro do parênteses vai ter ali o valor que a gente digitou, que é uma string, sei lá, 7, 10, o que seja, que a gente vai converter então para ponto flutuante, e depois de converter, a gente vai atribuir a mesma variável, o mesmo nome, tá? É uma forma de fazer. Outra forma é você fazer isso direto aqui, ó, tá bom? Então, você está convertendo o que está vindo, né, como resultado aqui do input para float e atribuindo direto aqui na nota, tá? Eu vou deixar as duas opções aqui para você estudar depois com esse código. Então, a primeira eu faço desse jeito, a segunda eu faço deste jeito aqui, tá? E aí você escolhe depois qual que você acha melhor para o seu programa. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir executar. E vamos digitar agora aqui 10 e 5 e deu aprovado, como a gente esperava, certo? Uma outra melhoria que a gente pode fazer nesse programa é dar uma resposta mais completa, né? Mostrar assim, você foi aprovado ou reprovado com a nota tal e a média era tal, tá? Então, para isso, a gente vai ter que mexer aqui, ó, na saída, né? Onde a gente está pedindo para exibir com a função print. A gente pode fazer isso de algumas formas. Então, uma delas é que a função print, ela permite que você exiba vários valores diferentes, separando-os por vírgula. Então, você poderia dizer algo assim, ó, aprovado com nota, vírgula, nota, e aí você bota assim, média é, vírgula, média, e depois eu tenho que colocar aqui, ó, só
o fechamento aqui do parênteses, tá? Então ficou assim, como a linha ficou muito grande, ele colocou aqui na segunda linha, né? Isso porque eu estou usando aqui o tamanho da letra maiorzinho, no seu aí talvez consiga ficar tudo numa linha só. Mas você pode separar também esses, a cada vírgula aqui, você pode dar um Enter, por exemplo, que não tem problema e você consegue enxergar as coisas mais bonitinho, tá? Então, essa é uma opção da gente fazer isso, que a gente pode executar para testar. Vou digitar aqui nota 7 para média 5. Ó, aprovado com nota 7.0, porque ele converteu para float, e a média é 5, tá? Outra maneira da gente resolver isso é fazendo uma formatação da string. E eu vou te ensinar uma maneira de fazer que é bem legal, bem tranquila, que a gente chama de f-string. Então, a gente pode colocar um F aqui na frente da aspa, tá? Tanto faz se você está usando aspas duplas ou simples aqui, que nem essa aqui, ó. Né? Falei para você que no Python tanto faz. Então você bota esse F e aí você vai escrevendo reprovado com a nota. E aí onde você quer que apareça um valor que está numa variável, por exemplo, né? Algum valor que tem que ser substituído ali dentro do seu programa, você coloca chaves dessa maneira. Tá? Então, ó, reprovado com a nota, e aí dentro das chaves você vai botar a variável. E a média é média, beleza? Então, a gente pode executar isso aqui, e se eu rodar, por exemplo, com nota 3.4, e a média for 5, reprovado com nota 3.4, e ele está dizendo aqui que a média era 5, beleza? Pode botar maiúsculo aqui, aqui também, show de bola. Então fica essas duas maneiras aí de você aprimorar a comunicação usando recursos de entrada e saída nos seus programas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.